E aí, meus guerreiros e minhas guerreiras, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aulinha de Química? O que a gente vai falar hoje na nossa aulinha de Química? Vamos falar um pouquinho sobre ligações químicas? Vamos lá? Vamos começar? Todo mundo aí tranquilo, todo mundo se guardando? Vamos aí começar agora, ok? Por que os átomos se ligam? Claro que todo átomo se liga para tentar virar um gás nobre. Mas como assim, professor? A regrinha do octeto, tá bom? Vocês lembram quais são os gases nobres? Tá lá na família 18, certo? É o hélio, o neônio, o argônio, o criptônio, o xenônio, o radônio. Esses são os gases nobres. E por que a teoria do octeto? Por quê? Vocês sabem me dizer? Vamos lá ver por que é? Ó, por que ele é um gás nobre? Porque ele se encontra isolado na natureza, ou seja, ele não se mistura com ninguém. Mas por que ele não se mistura com ninguém, professor? Porque na última camada, o seu átomo, para ser estável, ele precisa ter 2 ou 8 elétrons na última camada de valência. Vamos ver o caso do neônio? O neônio ele tem 10 elétrons para ser distribuídos, tá certo? A primeira camada, a segunda camada. Na primeira camada ele vai levar 2 elétrons, lembra lá, da aulinha passada. E agora, na segunda camada, ele vai levar 8, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá joia? Tá ficando claro para vocês? Ok? Mas ainda tá com um pouquinho de dúvida? Vamos continuar? Ó, você lembra lá quais são os gases nobres? Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio, não é isso? Mas quais são as camadas? Lembra da aula passada? K, L, M, N, O, P e Q. Ok? Vou colocar aqui o meu hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e o radônio. O hélio, ele tem quantos elétrons aí? 2. Então ele só vai receber 2 elétrons. Ó. Se eu observar aqui, ó, 2 elétrons, ele vai ter aqui, ó, 2 elétrons na camada K. O neônio, ó, a gente acabou de fazer, tem 10, né? Então ele vai ter o quê? 2, sobrando 8 elétrons. O argônio agora, professor, tem 18, ó. 2, 8, sobra quanto na última camada? 8, lembra lá? Sobrou 8, pode ficar estável. O criptônio, 2, 8, já tem um 10. Com 18, 28. Para 36, 8. Ok? Vocês já estão percebendo aí? Agora, vamos lá para o xenônio. 2, 8, 18, 18 novamente e 8 na última camada. Fizemos a nossa distribuição eletrônica. E o radônio, 2, 8, 18, 32, 18 e 8 na sua última camada. Então, para que ele transforme com 2 ou 8 elétrons na última camada, só existe um elemento chamado gás nobre. Por isso que é a ligação entre os elementos. Tá joia? E aí? Vocês lembram lá, quando a gente faz a distribuição eletrônica? Começa de dentro para fora. Então, camada K, camada L, camada M. Ok? Então, o que é camada de valência? É a última camada a receber elétron. Qual foi a última camada? A camada M. Ficou um pouquinho errado aí o L, mas você sabe que o L vem antes do K, né? Então, mas aí a última camada a receber foi a camada M. Por isso que eu chamo camada de valência. Tá joia? Vamos continuar para a nossa aulinha? E aí, vamos recordar um pouquinho agora da nossa tabela periódica? Na nossa tabela periódica, os elementos da última camada de valência, certo? São esses. O primeiro grupo, grupo 1 ou família 1A, pode chamar de grupo ou família. Então, ele tem no último elétron, ele tem um elétron na última camada de valência. O grupo 2, ok? Ou família 2A, ele vai ter 2 elétrons na última camada de valência. Grupo 13 ou 3A vai ter 3 elétrons na última camada de valência. O grupo 14 ou 4A vai ter 4. O 15 ou 5A vai ter 5. O 16 ou 6A vai ter 6 elétrons na última camada. O 17, desculpa, ou 7A vai ter 7 elétrons. O 18 ou 8A
vai ter 8 elétrons na última camada de valência. Lembrando que esses são os elementos chamados representativos, ok? São os elementos que a gente pode chamar, considerar que eles são representativos. Tá joia? Vamos lá, continuar? Então, os elementos, ele tem a sua última camada de valência, concorda comigo? Então, como é que acontece essa ligação química? Vamos lá. Eu tenho na camada 18 os gases nobres, onde ele nem cede nem recebe elétrons. Agora eu tenho na família 1, 2 e 13, certo? Ele tem uma tendência, não quer dizer que ele vai ceder toda vez, mas ele tem uma tendência a ceder elétrons. O 14, a família 14, ele tanto pode ser uma ligação covalente, como pode ser uma ligação iônica. Já a família 15, 16 e 17, ele tem a tendência a receber elétrons. Ou seja, ele está faltando completar 8 elétrons. Tá joia? Vamos ver como é que isso fica na prática? Ligação iônica. O que é ligação iônica? Vamos falar aqui do meu amigo sal. Meu amigo sal de cozinha, ok? Ele tem todos os estados sólidos. Ou seja, para ser sal de cozinha, ele vai sempre estar em estado sólido. Ele tem um alto ponto de fusão e um alto ponto de ebulição. E a sua dissociação em meio aquoso forma cátions e ânions. O que isso significa, professor? Significa que ele transmite corrente elétrica. Tá joia? O que é meu ponto alto de fusão? O que é meu ponto alto de fusão? É que meu ponto para eles transformar do estado líquido, sólido para o líquido, ele é alto. Para ele evaporar também ele vai ser muito alto. Tá joia? Vamos para a próxima? Então, como é que ocorre uma ligação iônica? Lembra lá, com metal, certo? Bom doador de elétron, com ametal, bom receptor de elétron. Quem são os metal? A família 1, 2 e 13. Quem são os ametais? 15, 16 e 17. Tá joia? Ô professor, mas na família 1 tem um tal de hidrogênio. Quando ele se junta com metal, o que a gente vai chamar ele? De hidreto de metálico, ok? Hidretos metálicos. Desculpa aí, gente. Hidretos metálicos. Tá bom? Mas como ocorre essa ligação, professor? Vamos falar do nosso sal de cozinha? Lembra, meu Na, ele vai estar na família 1, certo? Na família 17, vai estar o meu cloro. Se ele tá, meu Na, meu sódio, está na família 1, C1, ele vai ceder elétron. Concorda comigo? O meu sódio, como está na família 17, ele vai receber elétrons. Tá joia? Então vamos lá para a nossa distribuição do sódio. Ó, o sódio ele tem 11 elétrons para ser distribuído. Então na primeira camada ele vai receber 2. Na segunda camada ele vai receber 8. Ó, 2 com 8, certo? Já dá 10. Sobra quantos agora, professor? 1 elétron. Beleza? Vamos para o meu amigo cloro. Ó, ele tem para ser distribuído 17 elétrons, ok? Nas suas camadas. Então, na primeira camada, ele recebeu 2. Na segunda camada, ele recebeu 8 elétrons, ok? E na terceira, professor, 7 elétrons, ok? Na terceira, ele recebeu 7 elétrons. E como é que ocorre? Ou seja, ele vai compartilhar o elétron com o sódio. Lembra lá que o sódio está sobrando 1 elétron? Então ele vai haver um compartilhamento desses 2 elétrons, gerando assim meu sal de cozinha. Tá joia? Então, agora é com vocês. Tá joia? Dos compostos abaixo, qual não realiza a ligação iônica? Diga lá para mim. Tira foto, copia lá, tira foto, manda para mim. Tá bom? E aí, tem mais essa questãozinha aí para vocês responderem. Tá joia? Se puder, fique em casa, se guardando. Até a nossa próxima aula, ok? Bons estudos para vocês. Até mais!